Olá, programa Interação no Ar, aqui na Ubra TV. Nossa conversa de hoje é com Michel Gralha, presidente do IEE, o Instituto de Estudos Empresariais. Michel, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite, Gustavo, muito obrigado. Michel, acho que é muito importante nós fazermos a interação com o nosso público de o que é o IEE. Você pode contar um pouco para a gente? Posso, sim. O IEE, isso é muito importante, Gustavo, a gente entender o que é o Instituto. O Instituto ele já tem 28 anos desde a sua origem e ele é um instituto, como diz o nome, de estudos empresariais. Ele leva o estudo muito a sério e isso quer dizer levar a formação dos seus associados muito a sério. Então a gente se preocupa sempre com a formação dos nossos associados. A gente acredita que o Instituto é quase como um pós-graduação, a gente brinca que é quase como um pós-graduação sem o diploma. E muitas vezes já ouvi gente se referenciando ao Instituto como uma Harvard brasileira. Exatamente. Uma famosa universidade americana. Exatamente. Então a gente tem esse DNA do Instituto Formadores de Líder, mas não basta dizer isso, a gente tem que viver isso. E a gente vive isso realmente com os nossos eventos de formação. Então a gente procura sempre dar ao nosso associado toda a ferramenta para que ele possa utilizar e evoluir e conseguir construir dentro das suas empresas ou da sua vida algo melhor. Então a gente tem sempre um evento às segundas-feiras, que a gente então conversa com algum executivo, algum liberal, alguém que conheça tanto a parte prática quanto a parte em tese, a parte doutrinária dos livros, para que possa nos ensinar um pouco toda segunda-feira. É um processo muito bem estabelecido de realmente formar esse associado, não é? Ele tem esses encontros semanais que vocês fazem, que são executivos, como você bem disse, ou empresários, grandes empreendedores, com uma trajetória de sucesso, que certamente tem muita experiência para transferir. Esses estudos de livros, também ouvi dizer que vocês têm um exercício fantástico, que é o júri simulado, que são duas bancas de associados, um contra o outro, defendendo pontos de vista, que faz você treinar a comunicação também e a defesa dos argumentos. Agora, Michel, conta pra gente também para que serve tudo isso. É certamente um processo de formação também de lideranças, né? O Brasil é muito carente de líderes. Sem dúvida, a gente quando pensa no país, né, a gente pensa quem é que está liderando o nosso país e é importante a gente ter, os nossos associados são empreendedores, são liberais, né, são quem acredita que o Estado tem cada vez menos influência na vida privada, que a gente tem condições via mercado de construir um país muito melhor. Então, essa é a ideia do nosso Instituto de Formação. Formar essas pessoas através de uma série de exercícios, uma série de eventos, como tu bem falaste, a gente tem a questão do livro do Júri Simulado, que é algo, muitas vezes a gente é posto nas nossas empresas ou no nosso dia a dia, para discutir ou até mesmo defender algo que para nós não é tão simples ou que a gente não acredita. É quase defender o indefensável. Exatamente. Então a gente tem que treinar isso, né? A gente tem que treinar esse tipo de modalidade de debate e a gente faz isso dentro do Instituto. A gente tem algum tema lá e a banca a favor ou contra. E tu é sorteado. Então se tu é a favor de algo e é sorteado na banca contra, tu vai ter que mudar a tua forma de pensar para conseguir defender aquilo que tu mesmo não acredita. É um exercício, né? Como a vida da gente é um exercício, lá também a gente pratica exercícios. A gente também tem, com esses nossos associados, seminários, né? Seminários que são importantes, com grandes nomes. Então, esse ano a gente já teve um historiador falando para nós sobre a história do Brasil e contar um pouco dos bastidores, aqueles bastidores da política, que os historiadores estudam, pesquisam. Então, nos contou um pouco desde a época lá da fundação do país, da criação, do descobrimento, da colonização. Isso é importante para a nossa formação como líder. Na hora da gente debater, na hora da gente tomar alguma decisão, isso tudo vem na nossa cabeça. É incrível, mas isso vem e a gente consegue tomar uma decisão com base no que a gente aprendeu. E a que a gente aprende com consistência, com conteúdo. A gente trabalha também o hexágono de liderança, são valores, princípios e valores do nosso instituto, ética, comprometimento. A gente tem questões muito intrínsecas do instituto que a gente desenvolve para que esse nosso líder possa ter isso também carregado, né? Que a gente consiga ter um líder que é um líder do futuro, um líder jovem, mas que ele tenha base, que ele consiga exercer efetivamente sua liderança
com alguma base, com conceito, e não simplesmente líder pelo líder, né? E sim líder pelo exemplo. Ele tem foco nos jovens, certo? Certo. O Instituto ele é voltado para associados entre 20 e 35 anos. A verdade é aos 35 a gente tem que se aposentar compulsoriamente, ficamos velhos para o Instituto, e a gente entende que aos 35, depois de um período, tu já está formado pelo Instituto e tu tem que oxigenar, tu tem que deixar lugar para os novos. E certamente esses formados vão fazer essa transmissão de valores e de conhecimento adquiridos não só nas suas empresas, onde eles estão atuando, mas também na sociedade, participando de entidades empresariais, de outros movimentos, ONGs, as organizações não governamentais. Certamente eles vão levar esse conhecimento adiante e formar também outras pessoas. A gente, quando pensa num associado formado no Instituto, a gente sempre olha para ele como um multiplicador. Ele vira um multiplicador de liderança, ele está capaz, ele está capacitado, ele está formado para multiplicar isso, né? Para criar novas lideranças, porque o país precisa cada vez mais de novas lideranças. Então, ele está capacitado a isso. E ele vai, a gente tem os números, né, Gustavo? A gente começa a avaliar isso, ele está participando por exemplo, hoje, dá um exemplo, o presidente da DVB já foi presidente do Instituto de Estudos Empresariais. Federação, muitos ex-associados hoje compõem a diretoria da Federação. Então, grandes entidades, além de outros, FEComércio, Fiergues, a gente tem inúmeros exemplos de associados que fazem parte desses grupos. A gente brinca que lá a gente é mordido por alguma coisa e é a vontade de sim, de querer algo melhor, né? Querer sair de uma zona de conforto para uma zona que gere mais conteúdo para todos nós. Inclusive, existe uma teoria chamada Teoria da Ação Humana, do Ludwig von Mises, que certamente vocês estudam no Instituto, que é justamente das pessoas saírem de um estado de maior desconforto para um estado de menor desconforto. Eu acho que vai muito em linha do que você está trazendo. É exatamente o que a gente procura fazer, né? Tenta criar algo melhor, sair de uma linha que se já está bom agora, pode ser melhor e vamos sempre procurar melhorar isso. Me parece, Michel, que o principal é gerar o senso crítico, é fazer as pessoas pensar mais de uma vez a respeito de determinado assunto ao invés de apenas ouvir e replicar. Eu acho que esse processo leva as pessoas a ouvir, processar, avaliar, argumentar, trocar sobre o assunto e aí sim levar isso adiante. Eu acho que essa é a grande finalidade, o grande legado que deixa o Instituto ao seu associado. Eu não acredito, Gustavo, num líder que não tem um senso crítico muito apurado. Mas é muito o que vemos aí pelo nosso Brasil, né? Sem dúvida é muito, mas assim, o que a gente acredita de liderança é que o líder ele tem que saber conduzir os seus liderados. Para conduzir os seus liderados, ele tem que ter um senso crítico muito apurado. Ele tem que ter a regra dos 3 porquês, né? Então, ele não consegue simplesmente ter uma informação e aceitá-la. Ele vai debater, ele vai querer entender aquilo que ele tem em mãos. Muitas vezes a gente toma decisões nas nossas empresas. Quando a gente toma essa decisão, é importante saber o que está por trás para a tomada de decisão. Isso é liderar, né? Buscar os elementos, confiar nas pessoas que estão lhe dando esses elementos, pegar os elementos, olhar para eles e realmente tomar uma decisão. Então, um líder ele tem que ser crítico, ele tem que ser cuidadoso, ele tem que ser, mas tem que ter opinião. Ele tem que saber para onde vai caminhar e para onde ele vai levar os seus liderados. Senão, fica aquele grupo sem direção, caminhando sem um líder, sem uma direção. Isso é muito ruim, né? Ele tem que ter preparo e conteúdo. Ninguém pode liderar sem nenhuma dessas duas questões. É verdade. Para Michel, a gente falava nesse júri simulado, que me parece um exercício fenomenal, porque realmente treina o seu senso crítico e o seu poder de argumentação. Falávamos que muitas vezes tem que defender o indefensável, que inclusive é uma obra de Walter Block, um autor americano também muito interessante. Esse processo do júri simulado certamente tem que trazer temas muito polêmicos. Você poderia citar alguns para que quem nos assiste entendesse a complexidade desse exercício e pudesse até fazer daqui a pouco com seus amigos, com seus vizinhos, até mesmo com sua família? Sim, a gente já debate, a gente sempre tem uma discussão sobre esses temas, né, Gustavo? A gente pensa qual é o tema que realmente vai causar algum tipo de burburinho, né, que vai estimular as pessoas a pesquisar, a debater.
Então, por exemplo, a gente tem alguns temas como a intervenção estatal. Você é favorável ou contrário ao Estado dar, por exemplo, um tipo de alíquota diferenciada a um determinado setor? Aí pode olhar, vamos dar um exemplo do carro aqui, do automóvel. A gente vai lá e reduz o IPI do automóvel por 3 meses. Todo mundo acha maravilhoso, todo mundo compra mais automóvel, o automóvel ficou mais barato. Só que as pessoas esquecem ao mesmo tempo do outro setor, por exemplo, o setor têxtil, que deixa de vender para quem está comprando carro. E aí cria um desequilíbrio no mercado. Então, à primeira vista, como tem uma obra do Bastial que se vê o que não se vê, à primeira vista aquilo realmente é fantástico. Olha, o carro baixou 5 mil, 10 mil, 2 mil, 1 mil, mas o outro lado lá que vende uma camisa, uma saia, vende a roupa, acaba não vendendo porque a família comprometeu a sua renda num automóvel e vai deixar de comprar outras coisas. Então, esses desequilíbrios de mercado a gente discute. Por exemplo, a gente já teve um outro tema que é bastante polêmico, que é o aborto. Você é favorável, não é só temas políticos, eu quero dizer aqui, você é favorável ou é contrário ao aborto? Por exemplo, é um direito da pessoa optar pelo aborto ou não é um direito? Então, isso a gente discute também, são coisas que a gente traz para o debate. São temas bem polêmicos. E esse exemplo do carro e da indústria têxtil eu acho fenomenal, que mostra as distorções. Quantas vezes esse empresário que está desprivilegiado na questão de isenção do imposto como o têxtil não deve pensar em querer migrar de mercado, pensa, puxa vida, deveria ter investido no produto automóvel. E quantos trabalhadores não gostariam de trabalhar nesse mercado? E Michel, nós infelizmente temos que ir já... A conversa está muito boa, mas vamos ter que encaminhar o final desse bloco. Eu gostaria de retomássemos no próximo bloco essa questão, a questão desses assuntos polêmicos, para que a sociedade entenda as diversas visões que se pode ter a respeito desses assuntos. Claro, prazer. Muito obrigado. Bom, daqui a pouco voltaremos em seguida. É 1 minuto. Estamos de volta com o presidente do IEE, o Instituto de Estudos Empresariais, Michel Gralha. Michel, no nosso bloco anterior, conversávamos sobre temas polêmicos e sobre as diversas visões que a sociedade pode ter a respeito deles. Quais outros temas instigantes o Instituto discute? O Instituto, ele discute, debate, né? A gente brinca que não discute, a gente debate vários temas bastante polêmicos. Passam por temas de intervenção estatal, como, por exemplo, a baixa de juros, por exemplo, se o governo pode ou não pode ser tão incisivo na baixa de juros, ou ainda mais, se ele pode ser tão regulatório nessa baixa de juros. Isso é um tema que a gente discutiu ainda no evento ontem. Então, além disso, a gente tem, por exemplo, outros assuntos que são importantes para a sociedade, que é a questão tributária, o tamanho do peso desse Estado no nosso dia a dia, por que o varejo não destaca no seu preço o que a gente paga efetivamente pelo produto, o que se paga pelo tributo, o que se paga pelo custo. Então, abrir um pouco mais isso para que a população possa conhecer e debater o assunto. Então, o Poder Judiciário, a gente debate, o Legislativo, né? Quem faz as leis, como são julgados os nossos processos. Então, isso tudo a gente debate. A gente debate essas questões gerais ou mesmo questões específicas. Se tem um departamento específico, um assunto pontual sobre algo, a gente também, que seja polêmico, que seja importante para a formação desse líder, a gente também debate. A gente sempre traz aqui, Michel, e eu gostaria muito da sua opinião, a questão da democracia. Você julga a democracia brasileira realmente uma democracia madura, como muitos falam, ou se em alguns casos ela ainda é distorcida pela questão da corrupção que a gente vê, pela ineficiência dos serviços que o Estado presta, pelos impostos que nós pagamos à espera desses serviços. Eu sempre digo aqui que, para mim, uma democracia madura é uma democracia que respeite o indivíduo. Sim. E um indivíduo baseado em valores universais, liberdade, a propriedade privada, ou seja, o resultado do esforço do seu trabalho, e também a questão da vida. Todos têm o direito à vida. Muitos ainda defendem, de forma, para mim, incompreensível, a questão da pena de morte. Certamente também deve ser um tema polêmico que vocês tratam. Sim. A gente tem uma discussão sobre isso. Tem muita gente que acha que um país democrático é aquele que tem eleições diretas, por exemplo.
E a gente sabe que tem países aí com grandes ditadores que têm eleição direta manipuladas. Na verdade, é uma democracia travestida. Exatamente. Então, quando tu tem uma necessidade ou uma intervenção tão forte de um Estado, como é no Brasil, hoje a gente pode citar alguns exemplos até de financiamento do Estado, Bolsa Família ou via BNDES mesmo, que tu acaba muito dependente, o mercado acaba dependente do governo. O BNDES que é o nosso Banco de Desenvolvimento. Exatamente. Né? Mas ele também fomenta a iniciativa privada. Ele fomenta a iniciativa privada. A gente tem que ver só qual o custo, né? Se ele fomenta de forma equivalente ou equiparada a todos ou determinados núcleos, né, de empresas. É o termo chamado amigos do rei. Então tem que entender Aqueles isso. empresários que favorecem algumas campanhas acabam recebendo esses benefícios com o dinheiro público. Eu não sei se é esse o caminho, mas assim, a gente tem algumas coisas que a gente tem que cuidar. O Bolsa Família é um outro exemplo na pessoa física, que é algo extremamente interventor, em que o Estado vai lá e distribui dinheiro à população. Essa população muitas vezes acaba sem interesse de trabalhar e pode até acabar faltando mão de obra. Em determinados estados do país, principalmente no Nordeste, a gente sabe que isso acontece. Então, esses são temas que mostram que a população ainda é muito dependente do Estado. Então, na minha visão, a população, tanto a pessoa física quanto as empresas, a gente tem essa dependência porque o Estado é muito forte, muito controlador. A gente tem uma democracia parcial. A gente não tem essa liberdade que a gente gostaria de ter. Por exemplo, hoje a gente depende de uma série de autorizações governamentais para construir um prédio. O Estado mais prejudica que ajuda. Muitas vezes a gente precisa construir um prédio, ou uma empresa construir um prédio leva 6 anos para conseguir uma autorização. Isso pode levar a empresa à falência e todos os trabalhadores perderem seu emprego. Pois é, por que ele não pode construir um prédio e ser responsável por aquilo que ele construiu, né? Por aquilo que ele colocou ali, sob as penas depois da legislação, uma legislação que todos conheçam. Então, tem alguns pontos da nossa, entre aspas, democracia que acabam nos tornando muito dependentes. E acaba a liberdade. Como tu bem referiste, um dos pontos da democracia é a liberdade. O que eu acho que, se a gente pudesse elencar todos os pilares de uma democracia verdadeira, a gente hoje tem muita dificuldade com essa liberdade. A gente não tem a liberdade que a gente deveria ter, principalmente o empreendedor. Ele tem muitas regras hoje no Brasil para tu construir uma empresa ou para tu conseguir tocar o teu negócio. Tu tem que ter um corpo de pessoas gigantesca pensando em tudo que tu tem que obedecer. Então, isso também cria uma burocracia muito grande e o que, como tu bem falaste, a liberdade acaba sendo algo relativo. Do ponto de vista da economia, da macroeconomia, aquela economia que engloba toda a situação do país e, por consequência, também o ambiente à volta do país, né? O mundo hoje está muito integrado do ponto de vista econômico. Por isso que o Brasil tem sofrido com a crise nos Estados Unidos em 2008 e agora essa crise na Europa. Você acha que o Brasil, Michel, ele está no caminho certo, como muitos têm dito, ou realmente nós vamos ter problemas aí com essa crise que cada vez mais parece ficar ainda mais nebulosa? Eu acho que o Brasil ele vive um momento particular. Acho que a gente começou esse momento lá com o Fernando Henrique. Acho que os governos que sucederam o Fernando Henrique acabaram aproveitando uma boa onda de bons negócios para o país. O Brasil ele desperta o interesse do mercado externo. É uma pena que o mercado externo esteja desaquecido para não investir ainda mais no Brasil. Mas a gente, sob o caminho certo, acho que a gente tem que fazer, eu não quero aqui usar termos que já foram usados muitas vezes, mas a gente tem que fazer alguns investimentos, a gente tem que ter aquela dor do crescimento. O que é a dor do crescimento? A gente tem que olhar para dentro de casa e ver o que precisa melhorar. A gente tem sérios problemas de infraestrutura e isso tem que mudar. Senão, eu tive agora em São Paulo, na última vez, fui pegar um avião só porque tinha chovido 20 minutos, o aeroporto ficou fechado 1 hora. Como isso, né? Um dos aeroportos mais importantes do país fecha com 20 minutos de chuva. Então, essas coisas são problemáticas para o país. E o estrangeiro está no aeroporto do meu lado. Ele está vivendo isso também, ele está olhando para isso. Pensando em investir no país. E ele pensa, será que eu monto uma planta aqui, cada vez que o meu executivo voa, ele vai perder um dia no aeroporto? Então, isso é uma coisa extremamente problemática. Que a questão dos aeroportos, Michel, que muitas pessoas às vezes imaginam, isso vai prejudicar algumas pessoas que têm condições ou não de voar de avião, mas acho que o principal ponto são as cargas.
Esse é o real valor que se perde, o real custo que o Brasil tem. E fazendo um gancho com as cargas, nossas estradas, linhas férreas. Que não existem no Brasil, um país continental também do Brasil, um absurdo. Não tem a questão dos navios, dos portos, quer dizer, então, se a gente não olhar para isso, Gustavo, a gente vai travar o crescimento. Insegurança jurídica. Hoje a gente vive uma enorme insegurança jurídica. Vide agora a questão dos automóveis, que tinha um imposto, aumentou o imposto para os importados. Uma das fábricas ia montar uma fábrica no Brasil, já não sabia mais se ia montar no Brasil, porque mudaram as regras no meio do jogo. Então essas coisas, elas vão e já atrapalham e vão continuar atrapalhando o nosso crescimento. Eu converso com alguns estrangeiros e eles me dizem, como é que eu vou para o Brasil não sabendo o que vai ser daqui a um ano? Eu não consigo... Ninguém faz um business plan, um plano de negócio para a sua empresa com um ano de visão. E o governo não faz nada similar, porque eu não vejo o Brasil ser pensado para daqui a 10, 15, 20 anos. Pois é, e a gente tem que pensar. As empresas pensam, a gente conhece grandes empresas e elas pensam. Pensamento de curto prazo são 5 anos. Então, quando tu faz um planejamento de montar uma planta no Brasil, uma de automóvel, por exemplo, ele deve estar pensando 10, 20, 30 anos. E não consegue, tu não sabe se vai conseguir escoar a tua produção, tu não sabe se o teu imposto não vai subir, se o teu preço não vai mudar. Então, essas coisas, na minha visão, eu sou um otimista, apesar de tudo que eu falei, sou um otimista, acho que o Brasil é a bola da vez, acho que a gente tem muito para crescer, mas a gente tem que fazer o dever de casa. É como aquela empresa que está crescendo e não olha para dentro de casa, ela tem que olhar. Michel, essa era a minha próxima questão, a questão das possibilidades, do futuro do Brasil. Ainda bem que você é um otimista, eu também sou um grande otimista, eu acredito muito no país, inclusive nós trazemos e fazemos questão de trazer pessoas aqui que também acreditem. Agora, o que a gente precisa fazer? Na prática, 2 ou 3 pontos que você considera que já fariam pelo menos uma grande diferença. Olhar para dentro de casa, né? Olhar para dentro do país, ver qual é o principal problema. O principal problema, respondendo objetivamente, infraestrutura, dedicar parte do recurso para a infraestrutura, fomentar isso, fazer as parcerias público e privada, sem isso não vai andar. Enquanto a gente achar que o Estado tem a possibilidade de gerir, a gente vai continuar com o problema. Quem gere é o privado, é quem tem condições, quem tem conhecimento sobre isso. Reforma tributária, importantíssima. Se não fizermos uma reforma tributária e acabarmos com a guerra fiscal, vamos continuar tendo problema entre os estados e para as empresas para entender todo esse arcabouço tributário que é o nosso país. Acho que você trouxe uma questão primordial, que é a questão do mercado. Ou seja, o mercado são as pessoas, o governo, as empresas, as entidades, as organizações não governamentais. Ou seja, é todo esse conjunto. Muitas vezes falam em mercado e as pessoas acham que são apenas empresas que estão com relações de negócio onde visam lucro. Não, é um ente muito maior. Esse é o ente que faz a diferença. Então, a opção, pelo menos o que você está nos transmitindo, é optar pelo ou ficar na mão do mercado das pessoas ou na mão de alguns poucos políticos decidindo o futuro. E aí vem aquela máxima, cada povo tem o governo que merece. É verdade. Esse é o ponto. Eu acredito muito que o privado pode ajudar o público. A parceria público-privada seria uma solução. Michel, quero agradecer a sua participação aqui. Realmente foi uma conversa muito dinâmica, muito polêmica. Acho que os pontos que você trouxe certamente instigaram muito aqueles que estão conosco a pensar sobre esses temas, refletir um pouco e também debater. Né? Que nem vocês dizem, o IE não discute, ele debate, ele troca as ideias. Exatamente. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, obrigado. Meus amigos do Interação, agradecemos também a sua participação, a sua interação conosco. Não esqueçam, apresentem sugestões de pauta, de entrevistados, pelos nossos contatos. Nosso e-mail, ubratv@ubratv.com.br, pelo nosso Twitter, Gustavo_N, ou pelo Facebook. Até nosso próximo programa.